No episódio anterior de Vênus Investiga, o Maníaco do Parque, isso fez com que os policiais, ali naquele momento, começassem a abrir um círculo e acharam outro corpo no canto da foto, no enquadramento, né, que eu peguei, pegando essa região aqui, para pegar esse buraco. No canto da foto, no ombro, veio uma mordida. Aí sim é que com o RG dele, é divulgado a foto do maníaco do parque. E aí aparece um monte de vítima. Salve, salve, viajantes! Está começando o Vênus Investiga. Na semana passada, falamos sobre o crime de Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. Um caso que choca e assusta até hoje. Por isso, hoje continuamos a nossa conversa e vamos entender o método, o modus operandi que levou ao assassinato de 11 mulheres. A ação do maníaco do parque consistia em abordar mulheres, geralmente à noite, com falsas promessas. Ele se identificava como um caça-talentos de uma importante revista, oferecia cachê e até uma sessão de fotos num ambiente ecológico. Ele dizia que era uma oportunidade única, algo predestinado, uma oportunidade que não poderia ser desperdiçada. Oferecia carona e em seguida as levava para áreas isoladas, onde as estuprava e assassinava. Quem também participa do episódio é Thelma Rocha, fotógrafa pericial do caso. Vamos falar um pouco sobre ele, então, e sobre o modus operandi dele? O Francisco, ele era motoboy. Também andava de patins, era um cara bem relacionado. Chico Estrela. Ele tinha antecedentes. O que levou ele a fazer isso? Ele começou antes? Tem divergências de opiniões ali, de informações, mas falam que ele foi abusado por uma tia, né, na infância. Se eu não me engano, chama Diva. E a tia nega? Isso. Em algum momento, algum psiquiatra faz uma analogia a ele gostar tanto de seios. Porque a Selma, quando você me perguntou sobre as mordidas, ela tinha mordidas em várias partes do corpo e um dos mamilos tinha sido arrancado, né? Ela tinha mordida em uma das partes dos grandes lábios da vagina. Então, ele tinha esse modus operandi de morder. E um dos psiquiatras relaciona a esse abuso sexual relacionado com a tia. Aí falam que ele também teve um patrão, alguma coisa assim, que abusou dele. E aí essa vertente homossexual dele. Aí falam também de uma ex-namorada que ele foi apaixonadíssimo por ela. E aí a frustração. E ele não tinha condições de manter uma relação com o membro ereto durante muito tempo. Então aí é onde ele entrava na frustração e ele batia nela. Ela era travesti. E essa travesti apanhava dele. E com o relato das vítimas vivas, era a mesma coisa que ele praticava. Gostava de bater muito no rosto delas, né? Então, e ao mesmo tempo, você tem pessoas que falam que ele tinha uma lábia convincente. Ele mesmo, ele fala pro Dr. Sérgio, que o Dr. Sérgio falou assim, como que você escolhia suas vítimas? E ele fala assim, doutor, são mulheres tristes, são mulheres cabisbaixas, são mulheres que estavam esperando eu chegar lá e eu só falava o que elas queriam ouvir. Então ele é doente, porque ao ponto de você ficar, aos redores do metrô Jabaquara, lá no terminal, olhando, buscando semelhança nas vítimas, porque muitas se assemelhavam, até mesmo com a ex-namorada dele, procurando uma mulher que tá com um olhar triste ou tá cabisbaixa, e ele vai lá e ele começa a massagear o ego dessa pessoa. Você é linda, você é maravilhosa, vamos falar em destino, eu ter aparecido para você, oportunidade de trabalho, você né? vai ser uma excelente garota propaganda para uma marca famosa de cosméticos, é uma coisa um pouco ecológica, por isso que a gente tem que tirar fotos dentro da mata. Poxa, a pessoa tá ali, caída, né, abatida, e tem um cara que vem e começa a te enaltecer e ainda te dá uma oportunidade dessa,
Aí a pessoa... Sim. E é uma coisa que às vezes a gente tende a dizer, né? Porque assim, a gente tem crimes cometidos por homem, por mulheres, e aí a gente pensa, por que um desse não encontra uma dessa? Uhum. É porque se ele encontra, ele não vai, porque ele sabe exatamente o padrão que ele precisa achar. Isso mesmo. E aquela pessoa não tem esse padrão, né? Ele busca a fraqueza, ele busca a vulnerabilidade. Então assim, essas pessoas não vão uma cair na outra, exatamente porque elas, né? É quase que a linha do estelionatário. Por que o estelionato dá tão certo? Porque, no fundo, a vítima também acha que vai ter um benefício muito grande. Você entendeu? Porque a pessoa um pouco mais esperta fala assim, isso é golpe, isso daqui é estelionato. A pessoa que fala assim, poxa, vou me dar bem. Ela é a vítima perfeita, né? Então, também é essa relação de procura. Você vai procurar uma pessoa no qual você vai conseguir subjugá-la, né? A pessoa que falar, sai daqui, ele também já vai se afastar naquele mesmo momento, né? Sim. E esse padrão era, então, abordar mulheres, fazer com que elas fossem por vontade própria. Por vontade própria. Ainda que ludibriadas, mas por vontade própria, não tinha arrastar, não tinha embebedar, não tinha nada disso. Porém, quando entra na mata, isso dito por ele, quando entra na mata e ele começa ali ter a agressividade, ele mostra outras vítimas mortas para essa viva, entendeu? Ele se transforma, né? Ele quando se entra transforma. na mata. Então, ele mesmo disse isso. Sim. Que ele mostrava, né? O seu fim vai ser esse. Se você não for boazinha. Isso mesmo. Pode acontecer isso com você. Então, ele mostrava outras vítimas. Eu acredito que a primeira coisa que ele fazia... Vamos falar em modus operandi, porque assim, uma vai tentar lutar com ele, que teve uma que lutou com ele, né? Mas tá escapou, viva, né? Escapou. Então, olha, vamos fazer uma foto agora um pouco mais sexy, tira a blusa. Olha, preciso de você de calcinha e sutiã. Quando você tá de calcinha e sutiã, é que eu acho que ele é agressivo. Porque você vai sair correndo pelada? Você entendeu? Na época, né? Sim. Então, aí eu consigo, sim, te dominar ainda mais, né? E aí eu acho que é nesse momento. Eu não acho que já é no momento que entra, que ele já é agressivo. Não, eu acho que ele faz com que ela fique num momento de vulnerabilidade maior ainda, para aí ele começar. Usa o pudor feminino a seu favor, né? Isso mesmo. E como que ele conseguiu fazer tantas vítimas sem ser descoberto? Como essas vítimas não foram encontradas antes? Eu acho que a gente tem um monte de elementos que corroboram para que ele tivesse tanto sucesso. Primeiro, que até hoje, vítimas de estupro são subjugadas, né? Então, a gente está falando de 25 anos atrás, né? É muita coisa. Você falar, eu fui para dentro do mato com um cara e o cara tentou me estuprar, né? Vamos imaginar a época. Então, eu acho que tinha isso ao favor. As pessoas não falarem do crime, né? As pessoas se sentirem culpadas. E divulgação era onde? Em jornal, né? Vamos falar de meninas da época. Quem lia jornal? Os mais velhos liam jornal, né? Então, você também tinha a falta de rapidez na comunicação, na propagação de que havia um maníaco, né, solto. Então, acho que eram muitas coisas que corroboravam com ele, né? E ele tinha uma perspicácia, ele era perspicaz, como todo psicopata é. Os psicopatas, você vê que são vizinhos excelentes, né? Mas ele era meu vizinho maravilhoso. Ele não é uma pessoa, embora eu ouvi pessoalmente, e para mim a palavra que mais se enquadra nele é asqueroso, ele tinha uma boa lábia. Uma repórter, né, tava ali junto, tal, e uma repórter não, uma investigadora, e ele fala assim, ela tava olhando para ele e falou assim, mas nem atraente você é, né? E ele virou para a investigadora e falou assim, você tem sorte ou azar que eu tô algemado, né? Porque senão poderia ser a sua melhor noite de prazer.
O ego desse cara é imenso. É imenso. Ele estava algemado. Ele já estava preso, né? Você tem que estar muito seguro para falar um negócio desse para uma policial. Eu ia te perguntar, você que ouviu, como era o olhar dele? Como ele falava? Como era a tratativa com a polícia, a postura? Eu não faço parte da investigação, né? Eu faço parte mais da perícia que vai compor essa investigação. Mas como a gente está todos no mesmo departamento, e eu sou uma pessoa fuçona, né? Então, às vezes que ele estava lá, eu pedia, doutor, posso participar? Posso ver? Então, assim, eu vi uma única vez ele lá, que ele estava narrando ainda, ele já tinha sido ouvido, nessa de ser transferido até o IML, porque você tem que fazer a constatação de que o depoimento não foi feito sob tortura, né? Então, nessa dele estar conversando de novo com outros policiais, eu estava ali presente, vendo ele falar alguma coisa, né? Já estava com uma advogada, já estava orientado, então tinha horas que ela falava, não fala, mas ele ainda estava naquele sentimento do eu fui pego. Parecia que ele estava adorando sentindo aquilo, prazer. Adorando aquilo. Ele estava... tanto que ele pergunta para a advogada, a gente vai agora para onde? Para o IML. Ele fala, a reportagem está na porta. Então, assim, eu acho que ele queria, né, mostrar para todo mundo que... era um troféu. Era um troféu. Era um troféu. Bom, a gente ainda tem muita coisa para falar, muito assunto, muitos detalhes ainda. A gente vai falar um pouquinho sobre a investigação em si, como chegaram nisso. Então, por hora, a gente tem esse papo aqui sobre o modus operandi dele e a gente volta na semana que vem com o próximo episódio, né? Para falar um pouco mais sobre a investigação e como ocorreu, então, essa parte da busca, da descoberta de quem era até que se chegasse, né, ao julgamento. Então, a gente se encontra aqui no Vênus Investiga na próxima semana para continuar esse papo com a Thelma. Por enquanto, já se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e compartilhe, que nos ajuda muito. Mas levou-se também em consideração todo o histórico dele de vítimas vivas, tentadas, né? Então ele foi julgado como uma pessoa comum, né? Foi importante para você traçar uma linha do tempo, desde quando ele agia, aonde ele agia.